também o que seria o Wi-Fi na época. Então é bastante interessante ver que lá em 83 Steve Jobs já tinha essa visão visionária. Agora sim, trazendo aqui o que a gente considera o primeiro aplicativo, né, o primeiro dispositivo mobile da história, em 1987 foi lançado o Pson Epoch, que rodava o sistema operacional Epoch, que para quem não sabe, eu não sabia, fui descobrir estudando essa apresentação, é o pai do Symbian, né, o Symbian que rodava em muitos aparelhos Nokia e em outras também distribuidoras. E com ele era possível você fazer toda a parte de agenda dos seus contatos. Então, antigamente era muito comum a pessoa andar com um bloquinho no bolso, na década de 80, imagina. Dessa forma você conseguia ter uma agenda digital e conseguir gerenciar todos os seus contatos por ali. Partindo para a década de 90, ali em 1992, a IBM ainda era um grande player do mercado, né? Não era já o que foi, mas já ainda era um grande player do mercado no mundo hardware. Então lançou o IBM Simon. O IBM Simon ele era um dispositivo, um celular, que além de poder fazer todo o controle de agenda, como fazia o antecessor dele, ele também tinha a possibilidade de acesso a e-mails. Vocês pensem, a gente está falando de 1992. Poder acessar um e-mail num celular em 92 era muito louco. E vale comentar que o sistema operacional que ele rodava era um sistema operacional que rodava em cima da memória ROM do aparelho, então era o Datalight, um sistema bastante arcaico. E aqui trazendo o que a gente gosta de chamar de avô do iPhone, na verdade ele não é um telefone, mas é um lançamento da Apple, né? O Apple Newton era o PDA da Apple, onde era possível... A Apple sempre foi forte em interface gráfica, então era possível você fazer aplicações de interface gráfica nele, além de ter toda a questão de gestão de notas, gestão de software de controle. Então, era realmente o que um PDA se propunha a fazer e o Apple Newton veio para ajudar nisso. E aqui, é claro, né, a gente não ia poder falar de mobile sem poder falar do nosso Palm, né? Então, o primeiro Palm foi lançado em 1996 no sistema Palm OS. Né? Então, acabou sendo o PDA com maior market share, então era muito famoso. E com ele, você, além de poder fazer acesso a e-mail e tudo mais, você também tinha sistemas mais avançados para controle de empresa. E é claro, a gente não pode esquecer de falar do mais resiliente de todos, que por muito tempo dominou o mercado. Eu estou mostrando aqui o Nokia, mas estou falando não só do Nokia, mas também do Symbian. O Symbian é um sistema operacional que foi o mais popular dentre os de telefone durante muitos anos. Muito destacado também pelo joguinho Snake, joguinho da cobrinha, como muitos aqui devem ter jogado, que algumas pessoas consideram o primeiro app feito. Então, ele vinha embarcado dentro do Nokia. E é muito interessante porque isso gerou toda uma cultura das operadoras de começar a criar uma gama de jogos dentro dos celulares. Então, pode-se chamar ele de tataravô do Angry Birds, se vocês quiserem. Então, e aqui a gente tem em 1999, o grande portal, não sei se muitos pegaram isso, eu peguei, já gastei muito crédito com esse negócio, que é o WAP, ou WAP, que nada mais era do que uma rede de internet das próprias operadoras, né, que eles mesmos hospedavam, e nele você podia fazer assinaturas, gastar seus créditos ou sua conta telefônica, acessando notícias, vendo a previsão do tempo, comprando jogos, comprando ringtones, na época aqueles não polifônicos, antes de ser polifônico. E então é um marco muito importante, porque era uma forma de você conseguir ter acesso a informações e dado de forma móvel, né? Falando aí de 2001, eu chamo de a revolução da música. Vocês vão perceber talvez que eu tenho um leve favoritismo pela Apple, mas eu acho que isso é natural. Steve Jobs, não satisfeito em revolucionar o mundo dos computadores pessoais, também revolucionou o mundo da música, né? Onde ele trouxe para o bolso a possibilidade de você ter centenas e milhares de músicas de acesso fácil. Eu considero, sim, uma aplicação móvel, porque para você poder tocar uma música, você tem que ter um player, né? E, além disso, o iPod também contava com uma série de aplicações e jogos que já vinham embarcados nele. E aqui, a gente tem em 2005, eu tomei a liberdade poética de chamar de Super Symbian, porque, na verdade, a Nokia lançou a série N, né? A Nokia N-Series, que na época alguns desenvolvedores conseguiam ter mais facilidade de desenvolvimento. Então a gente está falando aí de um mundo já com mais conectividade, um mundo também com telas coloridas e um mundo a nível de programação também um pouco mais evoluído. Então muito bacana de falar aqui da série N do Nokia é que a Nokia disponibilizava uma série de APIs para desenvolver em Python. Então você,
até então sempre desenvolvia com C ou C++ para dispositivos móveis, por uma questão de memória, né? Naquela época, ainda é importante memória, é evidente, mas naquela época se brigava muito para conseguir aproveitar a memória do dispositivo. E com o Python você consegue ter um dinamismo maior de desenvolvimento, né? Você consegue abraçar um outro público e consegue trazer outras soluções mais interessantes do que as que estavam limitadas no C e no C++. E aqui em 2007, ironicamente, alguns meses antes do lançamento do iPhone, que a gente vai ver na frente, a Microsoft lança o Windows Mobile, né? Ela traz uma inovação grande, sim, não é uma revolução como o iPhone, mas uma inovação muito grande, em trazer um dispositivo com tela touch, né? Só que não era um touch que a gente conhece hoje, era aquela canetinha chamada Stylus que você utilizava para poder acessar ele, com conectividade, com uma questão de interface própria e com toda a suite Microsoft. Então eles traziam todo o Office aqui para dentro, todos os joguinhos também, mas todo o Office que acabou sendo um atrativo bem grande no mercado. E aí, sim, em 2007, como eu falei, esse evento não é um pouquinho tendencioso talvez, a gente tem aí o grande evento que foi o lançamento do iPhone, né? Que foi o que mudou, de fato, o mundo mobile como a gente conhece hoje. Na época, não se chamava iOS, se chamava iPhone OS. Então, foi lançado ali em 2007 pelo Steve Jobs. E a grande questão que nos faz pensar aqui no lançamento do iPhone é, evidentemente, o fato de não ter teclado na tela, né? Isso na época era algo impensado. Mas não só isso, né? Reforça a importância de um estudo de usabilidade com os usuários e com testes de produtos, porque não basta você simplesmente botar uma tela pequena com um monte de fontes pequenas e ícones pequenas. Você precisa ter todo um estudo para fazer uma usabilidade de usuário possível para que você pudesse acessar ela apenas com seus dedos. Então, é um case muito bacana de UI UX para vocês estudarem aí, para entender o impacto que o iPhone trouxe nesse mercado. Então, como eu falei, Steve Jobs lá em 83, ele já tinha previsto que ia ser App Store. Porém, quando o primeiro iPhone foi lançado, ele foi lançado sem App Store. Ele tinha apenas os aplicativos embarcados nele. E aí, algum grupo de desenvolvedores entusiastas, ou hackers, como vocês quiserem chamar, acabou dando um jeito de resolver essa questão de poder colocar aplicações que a Apple não fornecia dentro do primeiro iPhone. Através do jailbreak, que era uma forma de quebrar a segurança do iPhone, você conseguia colocar aplicações externas ali dentro. E com isso surgiu a tal da CJ Store, né, que era a primeira App Store pirata, onde era possível que os desenvolvedores desenvolvessem aplicações externas e colocassem isso dentro do primeiro iPhone. E isso continua, tá? Depois da App Store que parou de existir pirataria no iPhone. Aí em 2008, um dia antes do lançamento do iPhone 3G, que é a segunda versão do iPhone lançado pela Apple, a Apple lança a App Store, né? Isso eu chamo aqui de revolução dos devs, porque de fato isso tem um impacto muito grande. E lá na frente, quando eu falar de números, de quanto essas lojas faturam, vocês vão entender o porquê. É muito fantástico você poder fornecer para os desenvolvedores a possibilidade deles de casa, através do computador da Apple, né, que tem essa limitação para desenvolver para iOS, desenvolver uma aplicação ou um jogo que pode ser comercializado com o mundo inteiro, né? Isso é muito interessante tanto no aspecto do desenvolvedor, no aspecto do usuário, que vai ter uma gama maior de opções para poder comprar ou baixar de graça, e até mesmo para a Apple, que nesse caso aqui e até hoje fica com 30% de toda a receita gerada na plataforma. E aí, em 2008, a gente tem o Google entrando na briga, né, com o HTC Dream, né? Ele lança, obviamente, o Android, né? Diferente da Apple, ele não lançava na época, hoje existem, né, aparelhos da Google, ele fez uma parceria com a HTC e com isso lançou o primeiro Android, né? E com ele, devido também alinhado à cultura que o Google tem de mercado aberto e liberdade para os desenvolvedores, já com o Android Market instalado. O Android Market é o pai do Google Play ou Play Store, né? Então era uma possibilidade que você tinha de desenvolver na época em Java, para essas plataformas. E aí, em 2010, né, a Microsoft tenta novamente, lançando o Windows Phone. Quando a gente lançou a Premiere Soft, a gente desenvolvia para o Windows Phone. A gente nunca conseguiu vender nenhum projeto, que era muito difícil vender para o Windows Phone, mas existia e teve expressividade no mercado, então estava no top 3 plataformas aí. E a Microsoft seguiu a tendência natural que a Apple instaurou de telas touch sem teclado, mas ela trouxe uma inovação a nível de design, né? Ela trouxe o design Metro. O design Metro era um design de horizontalidade, então a forma de navegação no Windows Phone ela era diferente, né? Então foi bastante inovador,
por motivo de mercado, acabou não vingando e acabou ficando apenas na história. Ainda em 2010, né, foi o ano dos tablets. Então, com o sucesso do iPhone, a Apple viu que tinha algo a mais ali e acabou expandindo o que era um celular de utilitários para uma prancheta de utilitários, né? Então lançou o iPad ali com o mesmo conceito, transformando o que antes era chamado de iPhone OS, agora em iOS. Então, o iOS existe mesmo com esse nome, essa terminologia existiu em 2010, né? E, consequentemente, com a concorrência do mercado, o Google acaba lançando os seus tablets Android também nesse mesmo ano. Saltando agora para 2015, a Apple seguiu os rumores que todo mundo achou que ela ia, né? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente investir em wearables, né? Então trazer talvez para um relógio. Então a Apple lançou o Apple Watch em 2015, a primeira versão do Apple Watch. Rodava o WatchOS, então uma versão que mantém esse nome até hoje, e com uma conectividade muito grande com os iPhones, né? Então acabava sendo uma forma de você ter todo um ecossistema Apple ao seu redor. E aqui, né, o Google viu a tendência, entendeu que tinha futuro essa questão de wearable e lançou em 2018 a primeira versão do seu Wear OS, também com conectividade grande com Android, mas a Google sempre foi mais fácil nesse quesito, então com uma boa conectividade também com a plataforma iOS. E aí eu falei, né, para a gente entender um pouquinho como é que está o mercado atualmente no mobile, especificamente falando em receita de loja. É muito curioso analisar esses números, porque se a gente for olhar o market share que as duas plataformas claramente dominantes do mercado possuem hoje, versus o faturamento absurdamente alto das lojas, você vê um contraste grande, né? Enquanto 27% do público que usa smartphones está no iOS e 71% está no Android, a receita da loja, da App Store e do Google Play, é de 85 bilhões para a Apple e 47 para o Google, né? Então a gente tem um perfil de usuário muito distinto em cada plataforma. E esse aqui é um número muito bacana de se analisar, tanto no padrão de desenvolvedor, né, tipo, para entender aonde mirar esforços, como também no padrão de decisão de empresa. Hoje em dia, com a concretização, né, do desenvolvimento híbrido, que até então, nos anos passados, era questionável, fica mais fácil você decidir e atacar as duas plataformas. Mas existia um tempo que você tinha que entender claramente, cara, eu vou focar o meu produto no iOS ou no Android. Isso é muito variável de acordo com o teu público-alvo. Mas, dependendo do teu business, vale muito a pena olhar para isso, porque não é só o market share que vai definir a receita do teu produto, é também a distribuição de faturamento e comportamento de cada um desses públicos. Esse número é de 2021. Puxando agora, pincelando um pouquinho a parte técnica, né, de como era programar mobile, na época que era tudo mato. Aqui antes do mato, tá? Essa parte aqui eu não peguei não sou tão velho assim. Mas quando era com Symbian, você programava utilizando uma IDE, que nada mais é do que uma ferramenta onde você desenvolve para aquela plataforma, chamado Carbide C++, e era utilizado C e C++, ou C++. É bastante interessante analisar, porque mesmo nessa época você ainda conseguia rodar a sua aplicação no emulador e no simulador. Então a gente está falando aí, final dos anos 90, aí, possibilidade de você fazer uma emulação e rodar isso no seu Windows, né? Ou Linux. Mas algo que me chamou bastante atenção, eu acho que é algo que é bem bacana a gente destacar aqui no Symbian. E aqui, é claro, o Palm OS. Esse eu não cheguei a trabalhar com ele, mas eu já brinquei com ele. Não essa primeira versão, mas uma versão um pouquinho mais avançada do Palm, que te dá uma... Se for olhar aqui, quem conhece vai achar parecido com o Delphi, talvez, mas te dá a possibilidade de fazer um drag and drop ali, né? Você consegue montar a tela de uma forma mais simples, né? Tu começa a dar mais enfoque e protagonismo para a tela, né? Para a interface do usuário. O Palm utilizava a canetinha do Palm, né? Então, não é a usabilidade que a gente tem hoje, mas começaram-se a dar maior enfoque para a interface. E também a linguagem de programação utilizada no Palm era o C e o C++. Existiam algumas outras frameworks, algumas outras tecnologias que ajudavam no desenvolvimento, mas o core ali é C e C++.
E aqui, para todos os javeiros de plantão, né, não posso deixar de falar desse cara aqui, que é o J2ME, que é o Java 2 Micro Edition, que nada mais é do que uma coletânea de APIs, né, desenvolvidas que facilitam e possibilitam o desenvolvimento de Java para aplicações móveis, né? O código, obviamente, é Java, então você programava em Java. E quem sabe, né, o Java roda até em torradeira, né? Isso é um exemplo real. Antigamente tinha torradeiras que te davam a previsão do tempo de acordo com o pãozinho que saía. Saía uma nuvenzinha, ia estar nublado, saía solzinho, ia ter sol. Então, se ele fazia isso na torradeira, imagina o que ele faz no celular, né? Então, faz muito sentido mencionar esse carinha aqui. Não é uma plataforma específica, mas, em resumo, se tem Java, J2ME consegue resolver teu problema. E aqui trazendo, agora um pouquinho mais perto da atualidade, né, o que era programar para o Windows Phone. Esse cara aqui eu tive sim experiência de fazer algumas brincadeiras com ele. Como IDE, você pode usar qualquer IDE na verdade, mas como exemplo eu ponho o Visual Studio, né, que era a ideia mais utilizada na época. E sendo o Windows Phone, né, a linguagem de programação era o C#, o que foi um convite muito interessante para as pessoas que já tinham conhecimento de C#, muito na questão de sistemas e também back-end, para poder trazer o seu conhecimento técnico com outro paradigma, mas poder desenvolver também o Windows Phone. E aqui, meus amigos, aqui me acompanhou há muito tempo, durante meu tempo de programador, o iOS, que ainda tem, né, como principal IDE o Xcode, que é uma plataforma fornecida pela Apple, e o código dele é em Objective-C. Então, algo hoje um pouco mais conhecido, mas quando isso aqui lançou, ninguém sabia isso aqui, tá? Foi uma curva de aprendizado desafiadora para quem veio do C# e do Delphi aprender Objective-C. É interessante porque, se você for analisar a conjuntura disso aí, para você poder programar para iOS, você precisa estar num ambiente da Apple, né? Você precisa estar no macOS. Então, você tem um macOS para programar em Xcode, para rodar no seu iPhone, na linguagem Objective-C, que é filha do Smalltalk, que foi trazida pela Next, que era a empresa que era do Steve Jobs e foi comprada pela Apple. Então tu vê a conexão que isso gera, né? Então era um ecossistema 100% Apple e muito bacana de se desenvolver. Tem gente que não gosta, mas eu achava bem legal. E aqui o Android, né? O principal concorrente do iOS. Você pode usar qualquer IDE, mas eu botei o Eclipse, porque na época não existia o Android Studio. Quem conhece Android sabe que o Android Studio é uma benção, mas na época era no Eclipse. E a programação era toda em Java, e também trazendo essa parte de interface que também tinha no Xcode e possibilitava o desenvolvimento. Beleza, mas essa velharia toda aí é muito legal, mas como é que funciona para programar para mobile hoje em dia, né? Hoje em dia, aqui é polêmica, né? Mas eu vou ser bem polido nisso aqui. Hoje em dia tem essa questão de nativo versus híbrido, né? Você tem a possibilidade de fazer uma programação nativa, que seria basicamente utilizar a linguagem de programação fornecida e sugerida pela plataforma, para você ter um código, por exemplo, que vai rodar apenas no iPhone ou apenas no Android, ou o híbrido, que é uma forma unificada de você poder fazer um desenvolvimento que, entre aspas, vai funcionar automaticamente nos dois. Tem suas ressalvas, mas é isso, um código, duas plataformas. Vou começar falando como é programar para iOS nos dias atuais de forma nativa. A gente ainda utiliza o Xcode para esse desenvolvimento. Existem outras IDEs, mas é a mais utilizada. E a linguagem de programação é o Swift. Então, é uma linguagem nova, relativamente nova em relação ao histórico, desenvolvida pela Apple, né? Então, a gente tem novamente aquele elo da Apple se ligando, todo o ecossistema fornecido. E ainda com essa exigência de precisar estar no sistema operacional da Apple para poder desenvolver, né? Eu acho que cabe um ponto aqui, todas essas linguagens que eu trouxe, né, se você abrir um código ali em C ou C++, você consegue sair programando, tá? Então, dependendo da tua necessidade, né, você precisa de muita performance. Hoje em dia isso é meio raro acontecer, mas pode acontecer. Precisa de performance, precisa cuidar de memória, você consegue abrir um bloco em C ou C++, no meio do iOS, no meio do Java, e sair programando isso aí. Funciona muito bem, não é tão rápido e prático, mas funciona. E o Android aqui, felizmente, a Google fez um bom trabalho em desenvolver o Android Studio, então uma plataforma mais utilizada, amplamente utilizada pelos desenvolvedores Android de forma nativa é o Android Studio, e trouxe recentemente também
o Kotlin como linguagem primária. Recentemente, para mim é 2016, mas recentemente o Kotlin para a plataforma. E o que vale destacar aqui, que é muito bacana, é que com essa paridade das duas linguagens, que é o Kotlin e o Swift, fica mais fácil um desenvolvedor Android nativo migrar para o desenvolvimento iOS nativo e vice-versa, porque o Objective-C e o Java eram paradigmas muito diferentes, eram linguagens muito diferentes, né? E o Kotlin e o Swift são linguagens diferentes, mas eles são similares em alguns pontos. Então, acaba tornando essa transição entre plataformas e desenvolvimento de plataforma mais suave e mais simples. E agora vamos entrar um pouquinho aqui no híbrido. A gente ainda tem o Cordova, não é tão utilizado quanto os demais que eu vou falar. Antigamente ele era conhecido como PhoneGap, talvez já tenham ouvido falar desse termo. Pode ser utilizado como ideia o NetBeans, por exemplo. É uma linguagem que utilizava JavaScript. Foi lançado em 2011, não tem tanto market share hoje, mas ainda é possível desenvolver com ela. E aqui o Xamarin, né? O Xamarin pode ser utilizado, por exemplo, no Visual Studio. Utiliza a linguagem C#. E com ele você consegue, como eu falei que é a situação do híbrido, você fazer um código só e rodar, salvo exceções, geralmente nas duas plataformas, tanto iOS quanto Android. Vale destacar aqui que o Xamarin está aí no mundo desde 2011, mas eu coloquei ele como recente, para dar um destaque também que o Xamarin ele vai ser descontinuado / absorvido por uma nova suíte da Microsoft chamada .NET MAUI. Então, o Xamarin vai deixar de existir em breve e vai acabar sendo incorporado aí na nova estratégia de desenvolvimento da Microsoft, que é o .NET MAUI. E aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre os dois principais players do mercado híbrido, né? Que é o React Native, um deles, né? O React Native você pode programar, por exemplo, no Visual Studio, utiliza-se a linguagem de programação JavaScript, está aí desde 2015. E o bacana do React Native, a situação de que a maioria das empresas acaba optando pelo React Native, é que se torna mais simples você criar um setor mobile na sua empresa. Se você tem uma empresa, deixa eu explicar isso melhor. Se você tem uma empresa de desenvolvimento web, por exemplo, ou um time de desenvolvimento web, e eles já trabalham com JavaScript, e em especial já trabalham no conceito do React.js, se você for fazer a migração para o React Native, você vai ter uma fricção pequena, né? Então, eu entendo que é um dos principais motivos do React Native ter bastante espaço no mercado, é essa facilidade de você ter um time web e conseguir começar a programar mobile através dele, né? Não é automático, mas a transição é mais tranquila. E aqui, se eu falar mal disso aqui, eu apanho aqui hoje, né? Fiquei sabendo que na Senior é Flutter, mas eu não vou falar mal, porque eu gosto do Flutter. O Flutter hoje, junto com o React Native, é a ferramenta de desenvolvimento híbrido mais famosa e mais utilizada no mercado. Então, é só você abrir aí as empresas que usam, que você vai ver que ela se comprovou eficiente. E o bacana do Flutter é que ela foi trazida pela Google, né? Então, tens uma empresa gigante aí por trás, chancelando e desenvolvendo esse framework. E como exemplo de ideia de utilização, nós temos o VS Code e a linguagem de programação é a Dart. Tá? E o futuro é mobile. E eu vou pedir licença para tomar um golinho de água, só um pouquinho. Beleza. Como eu estava falando, eu vou contar agora vamos conjecturar um pouquinho sobre o futuro, né? E é muito perigoso fazer isso, né? Só vocês verem os filmes de Hollywood aí que vocês vão ver que 92% erraram. Mas o que é o futuro? O futuro é uma folha em branco, né? A gente não sabe o que pode ser, o que pode acontecer. A gente vai aqui, novamente, conjecturar sobre ele. Uma coisa que eu tenho bastante convicção, agora a gente começa a falar de convicções, né? Que mobile é o caminho, principalmente quando a gente fala de realidade de mercado financeiro, né? Falando de vertical financeiro. E até entendendo um pouco como funciona, principalmente nos últimos 2 anos, né? Se a gente for olhar o mercado brasileiro, a transformação financeira que teve o mercado brasileiro, especificamente falando do Pix e do Open Finance, mas vamos falar um pouquinho de Pix aqui, a gente percebe um comportamento bastante interessante do público brasileiro, né?
Porque você imagina só, você tem hoje uma tecnologia nova, que foi top-down lá do Banco Central. O Bacen falou, galera, vocês precisam, bancos, cooperativas, desenvolverem um Pix aí até novembro de 2020, senão vocês vão ficar de fora. E a mobilização que isso gera, né? Então eu posso falar isso com propriedade, porque na Premiersoft a gente atendeu um dos nossos clientes da vertical de financeira, que é a Ailos, então todo o Pix nós ajudamos fortemente o desenvolvimento. E eu vi isso na pele, que era uma loucura essa adaptação, e uma loucura maior ainda foi a adesão disso, né? Então, tu imagina um país na Europa, o pessoal é mais conservador, mais desconfiado, você diz que a partir da semana que vem vai ter uma aplicação que você não vai mais usar TED, você não vai mais usar uma forma consolidada de transação, você vai usar um Pix para fazer um pagamento. Ou você simplesmente vai pegar, vai ler um QR Code, com isso tu vai dar um troco, que é o Pix troco, né? Você consegue ler um QR Code e pegar o dinheiro do lojista. Cara, os caras não vão aderir tão rápido a isso, né? O povo é um povo mais desconfiado, é cultural isso. E é muito interessante ver como no Brasil isso vingou, né, cara? Se tu for ver os últimos números aí do Pix, eles são assustadores. Então, falar que o futuro vai ser mobile no modo de pagamento é até meio errado, porque ele já é o presente, né? Você consegue hoje sair de casa sem a carteira, sair de casa só com o seu celular, ou às vezes até mesmo só com o teu relógio. Isso é muito incrível e pode-se dizer, aí é uma frase que eu vou arriscar dizer aqui, que o mobile vai ser a nova carteira, né? Você não vai precisar mais da tua carteira. Porque, para começar, os seus documentos já estão digitalizados, né? Então, a tendência vai ser a gente acabar com essa parte. E se os seus documentos já estão digitalizados, você já tem sua conta ali, você já tem tecnologias como o Pix, para poder facilitar os meios de pagamento. E o Pix tem um roadmap enorme pela frente. E uma série de novas inovações de pagamento que você tem uma tendência muito grande de transformação, né? Não estou dizendo que as maquininhas elas vão morrer, as maquininhas de pagamento, mas certamente elas vão se transformar, né? Elas já se transformaram, se vocês olharem, quando você vai pagar, você consegue, por exemplo, pagar por Pix. Ela vai gerar um QR Code para você, você consegue fazer a leitura. Você não precisa mais inserir, digitar o código ou aproximar. Você pode simplesmente ler e pagar com Pix. E um outro pensamento que a gente tem muito forte é que o mobile vai ser aliado à produtividade. É só a gente olhar tudo o que aconteceu ali na timeline que eu apresentei para vocês. Surgiu, basicamente, o primeiro smart device foi uma agenda, né? Por que tu usa uma agenda? Para organizar a informação, né? Você precisa organizar, cadastrar um contato, poder ter acesso rápido àquele para gerar produtividade. Você vai precisar ter acesso a um e-mail quando você está viajando para você ter produtividade. Assim foi com o IBM Simon. E se você pegar também, continuar evoluindo esse pensamento, acesso à internet, acesso a documentos, tudo para gerar mobilidade e produtividade. Então, o que vai acontecer, né? Isso aqui, aí, novamente, está falando de futuro, folha em branco, né? Cada vez mais, a gente vai, isso é uma previsão, deixar de ser refém do celular, passar tempo com ele, usando ele como meio, e vai começar a usar ele mais como ferramenta. Isso já acontece. Eu acho que o movimento que existe hoje, de conscientização, de uso de tecnologia, reforça isso. Então, cada vez mais a gente vai ter um aparelho para você poder executar ações e poder facilitar a sua vida e gerar qualidade de vida. É só vocês verem, por exemplo, que o último watch da Apple dá um push quando a mulher está ovulando, cara. Isso é um negócio absurdo, entendeu? Isso é trazer saúde, isso é trazer significado para a utilização da tecnologia. Como eu falei, o futuro a gente não sabe, mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Os devs sempre terão lugar ao sol. Seja desenvolvendo em C, C++, escovando bit, né, para fazer funcionar num celular antigo, seja fazendo qualquer coisa. As preocupações, elas mudam, né? Vocês tinham uma preocupação muito grande em performance, quando se falava em profissional de tecnologia antigamente. A performance é importante, mas além de funcionar, ela acabou sendo uma preocupação também a experiência que aquilo vai prover, a arquitetura por trás da solução. Aqui a gente não falou de back-end, mas para essas coisas acontecerem, tem uma galera fazendo back-end para poder se comunicar com isso, ainda mais nos tempos atuais. Além disso, você tem que pensar na experiência que você provê para o usuário com o desenvolvimento. Então, as atribuições, desafios do desenvolvedor, elas mudam. As tecnologias, elas mudam. Mas uma coisa é certa, com certeza, eles são essenciais para esse novo caminho que a gente vai trilhar pela frente. E, para fechar, aqui eu queria só trazer uma frase
de um futurologista, não sei bem qual que é o termo utilizado, que é o Jared Leonhardt, que deu uma entrevista para uma revista brasileira recentemente, falando uma frase muito poderosa, se vocês forem parar para analisar ela, muito audaciosa também, dizendo que os próximos 10 anos trarão mais mudanças que os últimos 100 anos. Os próximos 10 anos serão mais transformadores que os últimos 100. Se a gente olhar só o último terço desses últimos 100 anos, pegar os 30 e poucos anos atrás, olha quanta coisa aconteceu. Olha quanta coisa eu trouxe aqui. Eu não vou nem falar da criação da internet ou a criação do computador. Quantas coisas aconteceram no mundo da tecnologia. O que os próximos 10 anos podem nos reservar, né? Pessoal, esses são meus contatos. Podem me mandar e-mail, podem me adicionar no Instagram, podem me adicionar no LinkedIn. Sou sempre aberto a conversar com todos. Muito obrigado pela atenção de todos e muito obrigado mais uma vez pelo evento, pelo convite. Boa tarde, Rodrigo. Tudo jóia? Cara, parabéns pela palestra. A gente tem pouquinho tempo, né? Tranquilo, eu vi, ele estava olhando o relógio, assustado. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, né? Mas eu vou limitar o tempo. Nós temos a primeira aqui do Marcelo. Ele pergunta quais são os desafios de disponibilizar uma app na App Store, mas eu vou estender a pergunta dele também para Google Play. Eu acho que vale tu comentar também sobre isso. Legal. Não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente você tem que ter uma conta, né? Você tem que ter uma conta criada como desenvolvedor ou como empresa desenvolvedora na App Store e no Google Play para poder disponibilizar. A Apple cobra uma anuidade de $99 ou $300, dependendo da modalidade da conta. E o Google Play, se eu não me engano, é $25 ou R$25. Eu me recordo agora, mas pago apenas uma vez. Quais são os desafios? Antigamente, a gente tinha de tudo, né? Na loja da Apple e do Google Play. Era comum você ver até Trojan lá no meio. Existe uma série de validações e guidelines a serem seguidas. Então, uma delas você tem que prover uma experiência bacana para o usuário, né? Você não pode ser uma usabilidade horrível. E você também não pode, principalmente nos tempos atuais, ter acesso a informações sensíveis. Então, tem todo um guideline. A gente já leu, a gente na empresa inclusive segue os guidelines da Apple e do Google para garantir que a aplicação vai ser aprovada. Acontece do Google e da Apple negarem app, tá? Isso acontece com frequência. Às vezes é besteira e às vezes realmente tem alguma coisa errada e a gente precisa rever. Legal. Muito obrigado pela tua palestra. Obrigado. Agradeço aí pelo tempo e galera, salva de palmas aí para o Rodrigo. Grande abraço. Perfeito. Obrigado, pessoal, tanto presencial quanto online. Muito obrigado. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas, oh you meant the world to me. No point in blaming you, you did not know.